Olá, meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa parte 4 da aula de Primeira Guerra Mundial. É possível que eu ainda venha gravar a parte 5, 6, 7, mas com complementos em relação a alguns tratados, à medida que eu perceber que algumas provas podem cobrar. E aí eu vou colocar como aula complemento, parte 5 complemento, alguma coisa do tipo. Mas quem quer ali o café com leite, e aqui eu estou espremendo até mais informação do que uma prova de Enem cobraria, mas focando aí muito para a galera que está estudando para a ESA, né, para ESA não, desculpa, para a SpaceX ou outras provas mais específicas, fica aqui então o aviso. O Enem a mais suficiente, a mais para questões mais ou provas mais específicas. As convenções de paz, então, com a saída da Rússia, ou desculpa, com a rendição da Alemanha, seria justamente negociada pelos três grandes. Essa forma aqui, isso é uma nomenclatura utilizada na época, fazendo menção aos três chefes de Estado dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. O Woodrow Wilson, eu vou falar mais dele agora no próximo slide. O Georges Clemenceau, acho que é assim que se fala, meu francês é péssimo, nenhum, na verdade, ele não existe. E o David Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra ou Grã-Bretanha. Então vamos para a coisa mais importante aqui, eu acredito, nesse processo, né? Os 14 pontos do Woodrow Wilson, ou os 14 pontos de Wilson, ou apenas os 14 pontos para a paz. Professor, tem 14 pontos ali não? Pois é. Eu separei os que eu julgo mais importantes. Com essa proposta, isso é importante, que isso aqui foi uma era o Woodrow Wilson escreveu os acordos e disse, galera, vamos fazer isso aqui para que a gente possa encerrar o tratado nessas conversações de paz da forma mais interessante possível. Com isso, ele venceu, ele levou um Nobel da Paz. Mas é importante lembrar e destacar que desses pontos nem todos foram adotados. Então, o primeiro ponto aqui que ele propôs, as nações não deveriam firmar acordos diplomáticos que não fossem reconhecidos publicamente. Isso serve para mostrar aquele primeiro ponto em que foi formada a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Muitos desses acordos eles eram um pouco obscuros, eles não eram públicos. De maneira que quando uma nação atacava a outra, e essa que foi atacada recebia apoio, a nação atacante não sabia. É mais ou menos assim, professor. Está dizendo para mim que se o país A atacar o país B, e B tiver um acordo secreto com C, e que se ele for atacado, ele revida junto com ele, A está em desvantagem, A tinha que saber disso? Pois é, A tinha que saber. Existem esses acordos públicos. Então, é mais uma forma de dizer, diplomaticamente a gente vai ter que se organizar assim, daqui para frente, e isso foi atendido. Segundo ponto que eu quero destacar dos 14 que eu acho necessário. Redução dos aparatos militares, mantendo apenas o necessário para a manutenção da segurança nacional. Esse acordo ele é um pouco tosco, porque depois ele vai ser aplicado somente para a Alemanha. Então, o primeiro ele foi aplicado, ok, o segundo pela metade, ou só por conveniência. Fim do conflito sem vencedor. O ponto 3 ele é importante demais para questões, porque ele foi o único não, né? Um dos mais significativos que não foi aplicado. Então fica aqui o destaque para ele, né? O fim do conflito sem vencedores. Por quê? Se tem vencedor, tem um perdedor. E se tem um perdedor, o perdedor quer se vingar. Se tem vencedor, o perdedor tem que pagar. Sempre é assim em conflitos mais modernos. Criação da Liga das Nações, eu vou ter um tópico específico sobre isso mais para frente. Isso foi até acolhido. Um órgão que deveria evitar novos conflitos armados, deveria organizar a diplomacia. É mais uma instituição para quando os países tiverem problema, eles sentarem e negociarem. E aí você pode ou não ser signatário desse acordo. O que é ser signatário? Você diz que concorda com isso. Se você não seguir esse acordo, você deixa de ter algumas vantagens dos acordos internacionais. Bem, ou mais ou menos isso. Isso é a ONU, Diego. É o protótipo da ONU. A ONU é talvez a Liga das Nações que está dando certo nos dias de hoje. Defesa do livre comércio, isso é uma resposta à Revolução Russa. Você pode colocar aí, resposta à Revolução Russa. Manutenção do direito de todas as nações de constituir seus próprios estados livres da tutela estrangeira. Isso aqui, inclusive, o Brasil ainda usa, né, hoje, essa manutenção. Do tipo assim, não tem que estar fazendo acordo
e eu mando em você, não. Cada país ele é soberano, então ele prega a ideia da soberania dos povos, uma característica importante, inclusive, em algumas das reuniões, e o Brasil tem como princípio essa característica. Esse 6 aqui ele não é nem tão importante, é mais para dizer assim, eu vi isso em algum lugar, caso apareça na prova. O 5 para cima é. E autonomia dos povos submetidos aos turcos ou austríacos, isso aqui fala mais sobre os esfacelamentos ou fragmentação dos impérios. Tem uns acordozinhos que eu tenho que falar no finalzinho disso, e isso vai ser aplicado de uma forma um pouco tosquinha também na região. Vamos seguir. A Convenção de Paz. Membros permanentes da Liga das Nações. Convenção não, conversação, né? De paz. Deveria ser a França, a Inglaterra, o Japão e a Itália. Professor, o senhor pulou os Estados Unidos. Pois é, aqui eu tenho os Estados Unidos em destaque, porque em 1920 o Senado dos Estados Unidos rejeitou o Tratado de Versalhes, que a gente vai ver, que é o Tratado de Paz, e a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Aí a gente vai dizer então que existe a ausência dos Estados Unidos. Por que essa ausência ela é tão significativa para os eventos futuros? Os Estados Unidos deveria ser uma nação neutra e ele fez um monte de proposta, os 14 pontos do Wilson. E a Liga das Nações ela não vai seguir isso. Isso acabou sendo algo ruim. Uma curiosidade é que já existem alguns órgãos internacionais, alguns organismos internacionais que existem hoje, talvez com outros nomes, como a Corte Internacional de Justiça e a Organização Internacional do Trabalho. Isso aqui são alguns detalhes importantes. Uma coisa que também fica interessante aí para a gente entender é que há uma frustração por parte da Itália, que não obteve suas intenções imperialistas. Aí é aquela coisa, entrou muito tarde, do lado errado, estava primeiro embandeada para o lado da Alemanha. Isso faz com que a Itália ela acabe sofrendo aí uma crise. É interessante também de destacar. E vai gerar, no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, a ascensão do fascismo. Quais eram os interesses dela, Diego? Principalmente algumas regiões de colônias fora da Europa, dentro da Europa, alguns territórios ali da Áustria. Agora, o Tratado de Paz, que é o Tratado de Versalhes. Primeira coisa, a França tomou a frente das negociações e aplicou um acordo chamado A Paz dos Vencedores. Opa! Se tem vencedor, tem derrotado. Por isso que eu falei para vocês. Esse tópico 3 aí, o fim dos conflitos sem vencedores, proposto pelo Woodrow Wilson, não foi atendido. A Alemanha foi responsabilizada pela guerra e obrigada a pagar pesadas indenizações. Uma delas, a França e a Inglaterra se apossou dos seus navios de guerra. Diga aqui tem encoraçado. É o nome que a gente dá aos navios de guerra desta época. Encoraçados de guerra alemães. O exército alemão ficou numericamente limitado. Opa, a gente viu aqui também, ó. Cadê nos pontos do Wilson? É o tópico 2, só que só foi aplicado para a Alemanha. Era para ter sido aplicado também para a Rússia. Rússia não, desculpa, para a Inglaterra e a França. Eles não atenderam. Evolução da região da Alsácia e Lorena aos franceses. Isso aqui tinha sido subtraído lá na Guerra Franco-Prussiana em 1871. E a Renânia, próxima da França, deveria ser desmilitarizada e passar 15 anos sob o controle dos vitoriosos por questões aí estratégicas e econômicas. É uma das coisas que a Liga das Nações vai falhar no futuro. Porque quando ocorre a ascensão do Partido Nazista e gradativamente o Adolf Hitler, nós temos aí a remilitarização da Renânia, essa região estrategicamente importante, já que fica ali próximo à fronteira. Vamos para o pós-guerra, geografia pós-guerra. Eu vou mostrar um mapinha para vocês. Tratado de Lanti-Germain, Tratado de Trianon e o Tratado de Sèvres e Lausanne. Vamos entender o que é que vai acontecer, ó, que ele vai mexer isso aqui, a Europa antes da Primeira Guerra Mundial e a Europa pós. Eu vou fazer algumas observações, vamos voltar aqui primeiro. O que é que tem aqui do Tratado de Lanti-Germain? Perdão. Fragmentação do Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro fragmentado, nós também teremos a fragmentação da Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Isso serviu para criar uma barreira que eles chamam de cordão sanitário, essa nomenclatura, para a expansão socialista russa. Vamos ver no mapa essa primeira parte? Olha só. Estamos falando aqui, ó, dessa região aqui. Ó. O Império Austro-Húngaro era isso aqui. Que comporta aqui várias partes.
Só onde é o Império Austro-Húngaro você tem ali a formação. O sul da Polônia, aí tem Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria, a Romênia ganha mais território, e onde era Montenegro e Sérvia, virou aqui, ó, a região da Iugoslávia. Queria chamar a atenção para a Albânia. Ela fica pertinho demais da Itália e isso vai ser um problema mais para frente na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, esses são os tratados. Para que isso? Olha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aqui. Se eu crio mais países aqui, eu vou dificultar a entrada gradativamente da Rússia no território. Agora, observa mais ou menos aqui, olha, na Romênia, que a Rússia tinha isso aqui tudinho, ó. Tudo isso aqui era russo. Tudo isso aqui era russo. Por que eu estou mostrando isso? Porque, olha só, a Alemanha ela fica com esse território no Tratado Brest-Litovsk. Aí o que vai acontecer? Ó, vocês não podem ficar com esse território, Alemanha. Então, eu queria dividir em três partes. Né? A primeira parte é o que era o território russo, a segunda, o que era o Império Austro-Húngaro, e o terceiro, que é o que era o Império Otomano. São três partes. Eu expliquei o 2, agora estou no 1, depois eu vou para o 3. Aí dessa parte, eles tiram isso da Alemanha, criam a Polônia, também como uma forma de separar ali a Alemanha da Rússia. A Prússia, que era para ser a parte da Alemanha, veja que era a Alemanha até aqui. As três irmãs, que é a Lituânia, Letônia, Estônia e a Finlândia. Esse território todo era território russo. E parte da Alemanha também, originalmente, né? Que parte da Polônia, aqui vai ter Polônia e aqui a Prússia. Aí isso confunde muito a cabeça do aluno, porque a Prússia deixou de existir lá na unificação. E ela volta a aparecer aqui no Entre Guerras. E vai sumir e não existe mais Prússia hoje. Esse é um ponto interessante. O Império Turco-Otomano é fragmentado, de maneira que vai ser Turquia e o Oriente Médio, os países. Aí essa parte, normalmente a gente vai estudar na parte que eu falo sobre a descolonização da África e da Ásia e os conflitos do Oriente Médio. Aí é aqui, ó, o Tratado Sèvres-Lausanne, ele é o Império Turco-Otomano reconhecendo e devolvendo os territórios não turcos à região, principalmente ali do Oriente Médio. Pronto. Acabou-se a parte mais pesada. Agora bora para algumas consequências e alguns dados finais da guerra. Como a participação feminina no mundo do trabalho durante a guerra fez com que as mulheres começassem a formar uma maior consciência. As mulheres não tinham consciência, elas não compreendiam bem a consciência, o papel delas na sociedade como uma pessoa economicamente ativa, um indivíduo economicamente ativo. E isso ficou muito mais claro, de maneira que elas começam a reivindicar de forma muito mais efetiva depois desse período, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela possibilitou uma melhor visão por parte das mulheres e compreender que elas poderiam assumir papéis que antes eram negados a ela pelas categorias masculinas, pelos homens. E aí nós temos a formação da base do que era sendo um movimento social da luta feminista. Acho que o conceito não era feminina não, luta feminina não, é feminista da sociedade. Muito mais atuante, até mesmo reivindicando voto, mais espaço no mercado de trabalho. E essa luta, ela só cresceu nos últimos 100 anos. E vem ainda mostrando, se ela está crescendo, ela mostra que a gente ainda continua segregando ou não permitindo. Quando eu digo a gente, agora eu me coloquei como homem de uma forma geral. Bom, diminuição da pirâmide etária, com a quantidade de mortes que a gente vai ver no último slide, acabou fazendo com que a população ativa ela fosse achatada. Quer dizer que você diminui a proporção das pessoas que participam da vida economicamente ativa. São homens ali na faixa dos 18 aos 40 anos. A gripe espanhola ela foi mais disseminada durante a guerra e, por conta disso, chegou a acarretar 50 milhões de pessoas mortas no mundo. Nesse período da guerra, só não, mas o surto estourou durante a guerra, um pouco antes e durante a guerra, acabou gerando isso. A gente chama de gripe espanhola, mas foi um surto de gripe. Certo?
E o primeiro surto industrial no Brasil ocorre por conta disso. Primeiro surto porque ele é rápido, ele dura só esse período. Isso vai, inclusive, acarretar as primeiras greves, como a greve de 1917, estourada no Brasil. Greve no Brasil, né? Greve industrial. E a inversão da geopolítica mundial, com os Estados Unidos ocupando o posto de primeira potência. O começo do conflito pertencia à Inglaterra. E, no caso da Ásia, a Inglaterra perdendo esses espaços para o Japão. E aqui já começa a figurar como uma pessoa que botar suas asinhas de fora e vai dar problema na Segunda Guerra Mundial. Queria fazer um adendo em relação ao Japão. O Japão tinha ocupado territórios como, por exemplo, territórios chineses e parte do que seria territórios russos na Sibéria. Ele foi obrigado a devolver nos tratados de paz. Isso faz com que o Japão não se sinta privilegiado ou atendido em suas necessidades. Poxa, eu perdi território, eu ajudei os caras durante a guerra ali no Oriente Médio contra a Alemanha, e eles vão e tiram territórios meus que eu havia conquistado, e isso mostra uma forma já demonstra, né, um cabo de guerra entre as nações que começarão a se tornar inimigas na Segunda Guerra Mundial. E aí, a parte final, né, era para ser os dados finais, o número de mortes, 8 milhões de soldados, 9 milhões de civis, 20 milhões de pessoas debilitadas, ou seja, perderam braço, ficaram com traumas mentais severos. Os custos econômicos da guerra, além disso aqui são os custos humanos, né? Isso aqui não se mensura só em número, não. É óbvio que os traumas e o terror ele é muito maior do que a parte numerária. Os custos econômicos, em 1918, chegou a custar 100 milhões de dólares por hora a guerra. A Inglaterra gastou 35% da sua riqueza nacional, por isso que ela perde o espaço de primeiro colocado. A Alemanha 25%, mas vai se recuperar, depois vai cair, depois se recupera, depois cai, depois se recupera, e hoje é uma das maiores potências do mundo, a Alemanha. Nome resiliência é Alemanha. E França e Itália, cada uma gastou 20%, isso vai enfraquecer mais a Itália, que eu tinha até dito que tem uma crise, e na aula de Entre-Guerras vocês vão entender melhor. A produção industrial diminuiu 40% na Europa e a agrícola 30%. Isso é uma coisa que a gente precisa também debater, que fez com que o Brasil aproveitasse para ter o seu surto. Isso também vai ser importante para potencializar os Estados Unidos, só que o tamanho da subida vai ser, meu filho, o tamanho da queda, que é a crise de 29, assunto Entre Guerras, a próxima aula de História Geral. Turma, do fundo do coração, espero que tenha sido interessante, sido contente, espero que não tenha saído nada confuso. Deixa sua dúvida, sua reivindicação, isso pode me motivar a querer fazer um vídeo atualizado, fazendo a correção, né? Eu regravo essa aula sendo mais detalhista, me explicando de uma forma muito mais simples e sucinta as próximas partes, ou as partes que ficaram em dúvidas. Forte abraço para todos, bons estudos e até a próxima. Curta e compartilhe nossos vídeos para dar aquela moral para o professor velho aqui.